Oi, gente, tudo bem? Eu sou Odete, sou estudante e eu faço parte da Juventude Faísca. Eu tô gravando esse vídeo porque, assim como milhares de pessoas em todo o país, eu tô extremamente indignada com o descaso do Bolsonaro e do Weintraub em relação aos estudantes que prestaram o Enem. Na verdade, o que a gente viu é que toda a falácia de discurso do governo, que desde o início, desde a campanha, ficava pregando contra a ideologia de gênero no Enem, contra uma série de coisas, mas que tentaram pregar nos dias de encerramento do Enem, que tinha sido o melhor Enem da história, mas na verdade o que a gente viu ao longo dessa semana foi uma série de erros e absurdos muito grandes que vêm tirando o sono de milhares de jovens em todo o país porque estão vendo o seu sonho de entrar na universidade e se tornar um grande pesadelo, assim. Começou com vários erros que foram apontados na correção da prova. O governo deu um prazo ridículo, muito pequeno, para que os estudantes pudessem corrigir essa prova. E depois ficaram dando informações desencontradas sobre o número real de quantos estudantes foram afetados. Existem centenas de milhares de casos e o governo, tenta reduzir, minimizar, não esclarece qual é a verdade, ao mesmo tempo que culpabilizou a gráfica, né, em relação aos erros. E essa gráfica foi escolhida sem licitação pelo governo, porque a antiga gráfica responsável por todas as outras provas simplesmente decretou falência o ano passado, colocou milhares de famílias nas ruas, que é a Donnelly, que funcionava em São Paulo, então um absurdo atrás do outro frente ao Enem. E agora, essa semana abriu também o processo seletivo do SISU, que a maioria das universidades do país aceitam, seja como o processo integral para a entrada e admissão na universidade, seja como parte da seleção dos estudantes, mas que os estudantes também têm relatado uma série de problemas em relação ao SISU, de como tem tido dificuldades para poder se inscrever. O que a gente vem discutindo e debatendo e desde a Faísca é que é muito absurdo esse descaso do Bolsonaro e do Weintraub. Qual é de verdade a sua preocupação, que não é com os estudantes, que não é de garantir o direito à educação aos estudantes, mas sim que é um combate ideológico, um combate contra qualquer pensamento crítico que possa se expressar na prova e não se importa nem um pouco com os erros, não tem nenhuma preocupação de fazer com que os estudantes possam ter uma mínima segurança em relação a isso que está acontecendo, não se importam em nada em prejudicar milhares de jovens por todo o país frente aos seus próprios erros e ficam tentando minimizar e esconder a verdade. É por isso que é tão fundamental que a gente possa ter, frente a isso, um processo de investigação independente. As entidades estudantis, as entidades sindicais, que os professores, que os movimentos sociais possam ter acesso a uma investigação para que o mais rápido possível a gente possa esclarecer de fato quais são os erros, quantos são os erros, que os estudantes possam ter suas notas corrigidas de acordo com o que é real, do que foi realmente o processo, sem todos esses erros, e que frente a isso, durante esse processo, se repense inclusive os calendários que estão apertados para que ninguém possa ser prejudicado. A gente quer resolver isso o mais rápido possível e a gente acha que para isso o melhor seria ter essa comissão instalada que pudesse fazer essa discussão, e a gente acha que as entidades estudantis, os centros acadêmicos, que a UNE deveriam lutar e batalhar para que a gente pudesse conquistar isso, mas que os processos eles sejam acordados de acordo com o que a gente possa conseguir resolver também, para que nenhum estudante possa ser prejudicado. Nós, da Juventude Faísca, a gente atua em diversas universidades, em diversas escolas, nos locais de trabalho, nas fábricas, e a gente sempre foi uma juventude que defendeu o quanto o vestibular é um filtro social, que na verdade muitos estudantes viam no Enem uma possibilidade um pouco mais democrática, mas ainda assim tinham que passar por vários absurdos, do que é o estresse de fazer uma prova de 2 dias, de muitas horas, de ter que conseguir concentrar em muito pouco tempo uma série de conteúdos e agora ver os critérios duvidosos do quais nem a certeza da correção justa pode ter, né? E o vestibular, ele sempre foi um filtro social e racial, que é expresso, por exemplo, em que 1 a cada 4 estudantes de classe média se saem bem no Enem, enquanto os estudantes pobres, que no Brasil são de maioria negra, é 1 a cada 600. Uma realidade que escancara muito o quão absurdo é
ter esse filtro social, e é por isso que a gente sempre lutou pelo fim do vestibular, pela estatização das universidades privadas, porque, na verdade, essa lógica de uma educação como mercadoria, que é o projeto do Bolsonaro e do Weintraub, que a gente vê com o Futurice, que a gente vê com toda a discussão que tentam fazer, né, que é transformar cada vez mais as nossas universidades em um espaço cada vez mais restrito e excludente, e por isso a serviço cada vez mais das grandes empresas, enquanto a ampla maioria da juventude sobra o trabalho precário, sobra o desemprego, o não ter nem o direito ao básico, que é o direito universal ao acesso à educação, que deveria ser. Essa é a prioridade dos governos capitalistas. Essa é a prioridade de um governo como o Bolsonaro, que expressa a face mais degradada do que é o capitalismo. Essa visão da extrema-direita que odeia as mulheres, odeia os negros, odeia os LGBTs. E por isso que a principal coisa que importa para o Bolsonaro quando o assunto é Enem é, na verdade, se não vai ter nada relacionado aos nossos temas, às nossas pautas, aos nossos anseios, que é parte da realidade dos jovens, mas nenhuma preocupação em que se os estudantes vão conseguir ter segurança em relação à correção das suas provas, se vai ser um processo que vai ajudar, que vai ser justo com os estudantes. Então é um descaso tremendo do governo, e a gente, desde a Faísca, tá levantando essa demanda, porque não pode ser, não pode continuar assim, e é por isso que a gente precisa de uma investigação independente, e a gente precisa garantir que todo estudante vai ter o seu direito assegurado, e a gente vai seguir lutando contra o Bolsonaro, contra o Weintraub, contra cada um desses ataques, mas também pelo fim do vestibular e a estatização das universidades privadas, porque todo mundo tem que ter o direito de estudar, e as universidades, elas não podem ser microempresas que servem para o conhecimento só de como enriquecer mais os capitalistas, mas sim tem que ser universidades a serviço da classe trabalhadora e de toda a população.